Quero saudar a todos com a paz do Senhor, né? E hoje eu quero fazer um comentário aqui, que eu vi até um pastor comentando, né? Quando perguntaram para ele assim: todo mundo que está na igreja é de Deus? E eu vou responder o mesmo que ele respondeu, que eu achei interessante: nem todos. Nem todos que estão na igreja é de Deus. Porque uma boa parte, uma grande maioria está na igreja só por conveniência. Como a cã. Está por conveniência. Você vê que hoje nós estamos vivendo em época que se estuda para pastor da melhor maneira possível para poder, não é ganhar alma para Jesus, é para verdadeiramente convencer vidas para estar na igreja, para que verdadeiramente essas pessoas elas sejam boa dizimista e ofertante. Então, a realidade todos são de Deus, não. Uma boa parte ou uma grande parte, elas são apenas convenientes. Elas são convenientes. Porque ali elas estão visando as coisas materiais. Enquanto Jesus disse lá em Mateus 6, versículo 33, se eu não me engano, é o versículo 33, que diz: buscai em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não pode vir para a igreja ou pregar o evangelho por conveniência. Quem é que prega o evangelho por conveniência? É aqueles que estão nas características de lobos devoradores, vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. E nós, para concluir isso, nós vamos ler, né? Nós vamos ler, para nós termos base bíblica, Mateus 7, versículo 15 a 21. Nós vamos ler lá e nós vamos ver que muitos pregam o evangelho verdadeiramente por conveniência. Então, nem todos que estão na igreja são de Deus. E o próprio Jesus também vai falar isso. Nós vamos em frente e vamos ver isso. Louvado seja Deus. O que Jesus disse? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresenta disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, acautelai. Quer dizer, o que é ter cautela? Vigiai. Vigia, porque eles, por fora, você vai ver ovelha. Vai ter até características de sembrantes, não características de viver, não características de procedimento, mas a característica de semblante de ovelha, porque ele está vestido de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Então pega o evangelho por conveniência. A prova disso está que muitas igrejas abrem outras portas de frente às outras igrejas, para ver se tomam aqueles membros dali, e acham que são melhores, que eles pregam o evangelho mais aberto, o evangelho mais à vontade, o evangelho que faz o que quer, prega, fica porta com porta, o que a gente vê hoje. Isso se chama evangelho por conveniência. São lobos roubadores que faz isso. E Jesus disse: acautelai-vos, tente cuidado, porque os lobos roubadores estão aí. E a gente vê isso. Nem todos que estão na igreja falando de Cristo são de Cristo, são de Deus. A realidade é essa. Veja bem que aqui onde está o lobo está dentro da igreja, ou dentro das igrejas, de muitas outras igrejas. Está ali o lobo roubadores, que verdadeiramente pregam o evangelho por contenda, pregam o evangelho por conveniência, porque a conveniência ela traz contenda. Então esse evangelho é o evangelho pregado por lobos. Porque o lobo ele não concorda, ele não aceita a verdadeira palavra, ele não aceita o comando do seu Senhor, que é Jesus Cristo, o Messias.
Mas eles fazem o que eles bem querem, porque eles pregam o evangelho por conveniência. A realidade é essa. Então veja bem que aqui diz assim, e como nós vamos conhecer que eles são lobos roubadores? É pelos frutos, gente. Aqueles que não obedecem os santos mandamentos do Senhor, não andam na sã doutrina, não andam no querer de Deus, na vontade de Deus, de acordo com o que está na Escritura, nós vamos conhecer que eles são lobos roubadores e não são de Deus. E não são de Deus. Louvado seja Deus. Então, falando nisso, não são de Deus, há 20 e poucos anos atrás, o Senhor uma vez falou para mim, usando um vaso que eu nunca tinha visto. Eu vou dar esse testemunho rápido, porque a mensagem não fica muito grande. E falou assim, lá na igreja no céu, a qual você ministra, tem um povo que é meu e eu vou tirar para mim. E ele falou, mas também tem um povo ali que não é meu. E eu também não vou deixar que eles são falsos contigo, eu vou arrancá-lo. E Deus fez. E Deus tirou um povo para ele naquela época. Ainda foi com muita dor, mas Deus tirou para ele. E passados dias, Deus arrancou aqueles que também não era dele, que estava aqui dentro, mas não era dele. Porque era falso comigo. E Deus também arrancou. O dele ele levou para ele. Eu não vou explicar como ele levou aqui, mas vocês sabem como o Senhor levou. E aqueles que não era dele, ele arrancou. Mandou para outro lugar. Porque não era dele. E ele não queria isso na casa dele. Ele queria os dele na casa dele. E aí ficou bem pouquinho, porque na época o Senhor levou 13 para ele, só um que não era. Mas também foi, mas não foi para o Senhor. E depois ele arrancou aqueles que não era dele. E que era falso comigo. Então veja bem, que assim é que acontece, nem todos que estão na igreja são do Senhor. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia diz assim, olha, pelos seus frutos conhecereis. Colhe se porventura uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, e nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada fora. Isso vai acontecer na volta do Messias, que aqueles que não é dele, jamais ele vai levar, porque não é dele. E isso aconteceu aqui, na obra. Aquele que não era dele já foi cortado e lançado fora. E o que era dele, ele levou para ele. De uma maneira trágica, foi, mas o Senhor falou que ia levar para ele. Levou. Então a realidade é o seguinte. Então veja bem, o que diz aqui. E assim, pois pelos seus frutos conhecereis. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja bem a palavra que Jesus disse. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. Qual é a vontade do Pai? Que nós andamos nos santos mandamentos e obedecemos a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, o Messias. Essa é a vontade do Senhor. Se isso não estiver acontecendo, ele chama Senhor, Senhor, mas não é de Deus. Quem diz a Bíblia? Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Versículo 21 do capítulo 7 de Mateus. Mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Tem dúvida? Alguém tem dúvida disso? Acredito que aqui ninguém tem. Mas alguém que ouvir essa mensagem, se tiver dúvida, preste atenção, tira a tua dúvida. Ou você obedece ao Senhor conforme manda essa Escritura, ou então não és de Deus. Não és de Deus. Pregar o Evangelho
evangelho não é de Deus. Não é esse que Jesus mandou pregar o evangelho por contenda, não. Jesus mandou semear a palavra e ensinar a guardar todos os mandamentos. Se você ler aqui em Mateus 28, no versículo 19, vamos ler aqui em Mateus 28 para tirar a nossa dúvida aqui, tirar a dúvida de você que está ouvindo. A minha não precisa, porque eu já tenho certeza. Louvado seja Deus. Mateus 28, versículo 18, 19 e o 20. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Olha só. Jesus aproximou-se e lhe falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus promete que está com aqueles que obedecem, que guardam os mandamentos. Jesus não promete que está com aqueles que não guardam, não. Jesus promete que está com aqueles que obedecem a santa palavra. Os demais é ensinamento por conveniência. Ensinamento por conveniência não salva. É apenas interesses. Interesses financeiros, interesse de ser cercado por pessoas, interesse de estar com a igreja cheia, porque com a igreja cheia dá uma boa nota, a verdade é essa, não é? Porque ali se cobra o dízimo, oferta, cobra tudo isso, é interesse, puro interesse, é o evangelho pregado por conveniência. Então vamos em frente. Tem até aqueles que têm a coragem de mentir contra a verdade, gente. Olha só. Vamos aí no livro de Tiago, capítulo 3. Tem coragem até de mentir, porque aqueles que falam que não tem nada a ver a respeito de João 13, que fala ali sobre a ceia e o lava-pé, que ele diz que não tem nada a ver. Especialmente eles falam sobre o lava-pé que não tem nada a ver. Aqueles que vai para 1 Coríntios 11, versículo 3 e 4 e 10, também diz que não tem nada a ver. Aqueles que vai para Romanos 16 diz que não tem nada a ver. Eles estão mentindo contra a verdade. Estão mentindo contra a palavra. Estão mentindo contra as escrituras. Para quê? Porque eles querem pregar o evangelho por conveniência, porque a grande maioria realmente não aceita esses versículos da palavra de Deus, essa verdade da palavra de Deus. Por não aceitar, eles são obrigados a pregar de acordo com o evangelho da conveniência. Pregando de acordo com o evangelho da conveniência, aí lota-se os templos e está tudo bem. E aí tem um grande rendimento financeiro. Eu sei que isso provavelmente vai ter alguns desses que pregam o evangelho que vai se levantar contra mim, porque eu vou lançar na rede social. Eles vão se levantar contra mim, não tem problema, eles estão se levantando contra a palavra de Deus, não é contra mim, porque eu não prego o evangelho por conveniência, eu prego o evangelho por amor à palavra de Deus, por amor à verdade. Eu prego o evangelho pela verdade e não pela mentira. Então veja aí, Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 18. Olha só o que diz as escrituras. Quem de entre vós é sábio e inteligente, mostra mansidão e sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Olha só, a obra tem que ter um bom proceder. Um proceder de homem de Deus, de mulher de Deus. E como ter um bom proceder? Obedecendo a santa palavra de Deus. Se pelo contrário, tendes em vosso coração, preste atenção, inveja, amargura, sentimento facciosos, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. O que leva um
igreja em nome de Jesus, os dois em nome de Jesus, de porta um com o outro. Não é facção, não é invejas. Não é? Isso que está aqui escrito aqui, vamos ler de novo, versículo 14. Se pelo contrário tem em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, e nem mentais contra a verdade. Como que vai fazer isso? Para dizer que ele é melhor do que o outro, mentindo contra a verdade. Porque o outro, se o outro está ali pregando o verdadeiro evangelho, o santo evangelho de Deus, ele está falando a verdade, como que o outro vem cá e fala que não tem nada a ver? Ele está fazendo o quê? Mentindo contra a verdade. Mentindo contra a verdade. Na minha viagem por aí afora, anunciando o evangelho, distribuindo a palavra de Deus, eu vi muito porta com porta de igrejas, e um pregando para dentro da outra, sem nenhum respeito. O que significa isso aqui? Invejas, amargura, sentimentos facciosos. É o que significa. Maus intentos, querer ser melhor do que o próximo. O que a Bíblia diz? Não vai contra a verdade. Se está pregando a verdade, deixa de pregar, mas não vai contra a verdade. Mas é isso que eu tenho visto. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Preste bastante atenção. Esta sabedoria não é a que desce lá do alto. É terrena, animal e demoníaca. Quem diz é a Bíblia, versículo 15 de Tiago, capítulo 3. Essa sabedoria não é lá do alto. Ela é terrena, animal e demoníaca. Quem disse é a Bíblia que é demoníaca essa sabedoria. Contra a verdade de Deus. Contra o querer de Deus. Contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Contra essas pessoas que dizem que verdadeiramente elas dizem que não tem nada a ver. E diz que a sabedoria é terrena, animal. Essa sabedoria é maligna, é demoníaca. Quem diz é a Bíblia que são sabedoria demoníaca. Não salva. Não salva. Pois onde há inveja, olha, presta atenção, esse sentimento faccioso, aí há confusão. É toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins. Quem faz isso? Quem faz isso está lá naquela igreja, lá naquele lugar, tantos anos, aí vem a outra e bota de porta. Para fazer inveja, para criar problemas e para criar confusão. E diz que é Deus que está falando, rapaz. A Bíblia diz que não é. A Bíblia diz que são sentimentos facciosos, terreno, demoníaco. Não é de Deus isso. Então veja bem, pois aonde há inveja, há sentimento faccioso e há confusão, e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é o primeiramente pura e depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Sem fingimento. Se a pessoa faz isso com outro, que está cheio de fingimento, não é não? Eu te amo, mas é como se diz, existe um ditado nesse mundo, mas ele diz pela frente, eu te amo, mas por detrás te apunhala. Te apunhala. Já viu esse ditado? É uma realidade. Isso são mentiras, são facciosos. Então veja bem. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que aprovem a paz. Prestou bastante atenção?
é em paz que se semeia o fruto da justiça, para que obtenha paz. Não é com contenda e criando problema que se semeia a palavra. Mas a finalidade do lobo é semear de qualquer maneira, não importa. Negócio é mentir, o negócio é fingir de ovelha, o negócio é passar-se por ovelha para enganar a muitos, e muitos estão sendo enganados. Diz a palavra de Deus, 2 Pedro capítulo 2, no versículo 2, fala que nesses últimos dias agora, muitos enganadores. Quer ver só? Podemos ir lá. Estamos aqui pertinho. 2 Pedro, no capítulo de número 2. Louvado seja Deus. Vamos conferir. 2 Pedro 2. Capítulo 2, versículo de número... Vou ler o 1 e o 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Vocês viram aí? E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamado o caminho da verdade. O caminho da verdade é infamado, o caminho da verdade é blasfemado por causa desse tipo de gente que não prega a verdade, mas prega o evangelho por conveniência, ensina por conveniência. Então, não pregando a verdade, que se dá tudo é isso aí. Então, veja aí, porque muitos, preste bastante atenção. Aqui eu quero falar mais também. 2 Coríntios 13, versículo 8, diz que nada podemos contra a verdade. Não vou ler para não tomar tempo. Mas nada podemos contra a verdade. Porque muitos estavam no nosso meio, mas não era dos nossos. Porque se fosse dos nossos, ficaria conosco. Então essa gente, ela estava no meio da verdade, mas não permaneceram, saíram, foram embora. Então está aí mais uma prova. Aonde está escrito isso, pastor? 1 João, Epístola de João, capítulo 2, versículo 18 a 20. Fala, se eles fossem dos nossos, eles estariam conosco, ficariam no nosso meio e não saíram. Se eles saíram porque ele não é. Eles não são do Senhor. Estão na igreja, mas não é de Deus. Estão saindo porque não são de Deus. E hoje está no evangelho de conveniência, e se prega o evangelho por conveniência. Não são de Deus. Porque se fosse de Deus, não pregaria o evangelho por conveniência, mas ficava no são do evangelho. Então veja bem. Olha só, mais um pouquinho só. Eu não vou ler esses versículos, mas vou citar para vocês. O que eles fazem pregar um evangelho sem arrependimento. Mas a Bíblia me diz que nós temos que pregar o evangelho por arrependimento. Arrependimento. Lucas 23, versículo 47. Jesus diz, vai e prega o evangelho de arrependimento. Aqueles que se arrependerem de verdade e obedecerem a santa palavra serão salvos. E agora eu quero provar para vocês que nem todos que estão na igreja são de Deus. Olha só, no livro de João, aí São João, o Evangelho de São João 8, versículo 47. Jesus olhando para o seu próprio povo, hein? Povo de Israel, hein? Olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, disse. Para o seu próprio povo, quem é de Deus, versículo 47, capítulo 8, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Nós lemos lá em Mateus 7, 21, né? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor,
né? Tem outra parte que diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Mas lá em Mateus 21 ele disse, também ali, né, irmãos? Vamos voltar lá que eu quero falar a palavra conforme ela é. Louvado seja Deus, conforme Jesus disse, conforme o Messias disse, conforme o Filho de Deus disse para nós. Olha só, no versículo 21 de Mateus 7, olha só, ele disse assim, versículo 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. Aqueles que não são de Deus, eles não estão preocupados com os santos mandamentos. Eles não estão preocupados com essa doutrina do Senhor Jesus, o Messias. Eles não estão preocupados, amém? Louvado seja Deus. Eles não estão preocupados em fazer a vontade do Senhor. Eles estão preocupados em pregar o Evangelho por conveniência. E passam a ser lobos devoradores, vestidos de ovelha, infelizmente. Que Deus os abençoe, que possa falar grandemente ao vosso coração. Amém e amém.